Bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo à classe de EBD da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube do nosso irmão Marcionílio, seja muito bem-vindo. E você também que acompanha pelo link através do Facebook, também seja muito bem-vindo a mais uma lição, onde nós vamos continuar a estudar sobre o livro de Apocalipse, hoje no capítulo 12 e o capítulo 13. E vamos ver esse tema interessante, curiosíssimo, que é a visão da luta entre o bem e o mal. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos conduza e que também nos esclareça e fale aos nossos corações através da sua palavra. Se você pode, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus Santo e Eterno, graças te damos, ó Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por esta manhã, obrigado, ó Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor que já se renovou sobre as nossas vidas. Louvamos o Teu nome e te pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, esse é o tema da nossa lição de hoje. Se você tem a revista, você pôde ler um pouco, dar uma estudada, e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses significados, nessas figuras e ver o que de importância tudo isso tem para as nossas vidas. Então, irmão, esse estudo faz parte das visões que João teve do céu e as coisas que foram reveladas a ele. E nós estamos estudando o que o pastor Luiz Saião vai denominar como o esquema dos 7. É exatamente isso que você está vendo. Olha, nós já vimos sobre as 7 igrejas, já vimos também sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, 7 personagens, é o estudo que nós vamos ver hoje também. Esse é um outro nome para esses mesmos capítulos que nós vamos estudar. Também veremos sobre as 7 taças, que é basicamente o derramar do juízo de Deus sem a sua misericórdia. Também veremos os 7 juízos e também sobre as 7 coisas novas ou a nova criação. E hoje então nós vamos estudar acerca dos 7 personagens, que é a mulher, o dragão, o filho da mulher, o arcanjo Miguel, os descendentes da mulher, a besta no mar e a besta da terra. E algo necessário, irmãos, de se dizer quando nós estudamos o livro de Apocalipse é que todo o livro, especialmente esses 2 capítulos, o 12 e o 13 que nós veremos hoje, é um paralelo de Gênesis e de Êxodo, porque Gênesis e Êxodo vai tratar do início e também de como seria no decorrer da humanidade. E é claro, o livro de Apocalipse trata do fim desta mesma humanidade. Então, as figuras que nós veremos aqui hoje, elas estão intimamente ligadas às figuras mostradas no livro de Gênesis, especialmente quando você observa a partir do capítulo 3, a partir da queda, onde você tem ali a visão de José a respeito da mãe e do pai, e fala que eles são como a estrela, o sol e a lua, que se curvam diante de Deus. Isso significa, mostra a grandeza de Deus, mostra o poder e a autoridade de Deus. Capítulo 37 de Gênesis, você pode perceber essa visão e também essas figuras, para você ver a tamanha semelhança, e nós vamos ver também mais paralelos na aula de hoje. Então, dando início aqui à nossa aula, temos aqui então a nossa primeira figura citada no capítulo 12, que é a mulher. E a mulher, então, ela simboliza Israel, simboliza o povo de Deus. Irmãos, não deve ficar dúvida nenhuma na nossa cabeça que a mulher aqui se trata do povo de Deus. E quando nós então percebemos a ligação entre Gênesis e Apocalipse, isso fica mais claro ainda no nosso entendimento. Por exemplo, quando você observa o versículo 6 do texto que nós estamos estudando, vai dizer que a mulher ela foge para o deserto, ali ela é alimentada por Deus durante muitos dias, 1260 para ser mais exato, para você ver tamanha semelhança, tamanha ligação entre o Apocalipse e também
o livro de Gênesis, entre o final e o início de todas as coisas. Veja bem o verso 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E essa numerologia que a Bíblia apresenta, também o livro de Apocalipse, tem o seu significado, como você pode perceber na sua revista. Por exemplo, esses 1260 dias, quando você divide por 30 dias, dá exatamente 42 meses, que também tem um significado na palavra de Deus, nós vamos ver isso à frente. E quando você pega 42 e divide por 12, você tem então 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio tem no mínimo 2 linhas teológicas escatológicas conhecidas. E a primeira destas linhas escatológicas é a dos futuristas exclusivos. Eles acham que esse número é uma referência ao segundo período da tribulação que vai se cumprir no futuro. Para que nós entendamos isso, é preciso entender o seguinte: o livro de Apocalipse, ele tem 2 formas de ser lidas, ou seja, ele tem 2 faces. Uma é a que já se concretizou no passado, no Império Romano. E o Império Romano também vai ser importante para que nós entendamos outros significados aqui do nosso texto, como por exemplo o anticristo. Então, ele fala de uma realidade, fala de algo que se concretizou no passado, mas essa mesma realidade, ela também tem um cumprimento de forma total no futuro, no fim dos tempos. Esta é uma realidade comum na Bíblia Sagrada, muito normal, onde ela fala de algo que aconteceu, mas que essa mesma coisa que aconteceu ainda vai se cumprir de forma total no fim dos tempos. Então, irmãos, o fim dos tempos não acontece ou não está acontecendo de acordo com o nosso calendário, mas sim de acordo com o calendário da Bíblia Sagrada como um todo. Ou seja, o fim dos tempos teve início quando Jesus veio a este mundo e começou a estabelecer o seu ministério, que foi onde o reino de Deus começou a se estabelecer. E este reino ele vem prosseguindo desde então até o momento final ou até o cumprimento total do Apocalipse. Então essa é a primeira linha teológica escatológica a respeito dessa numerologia, 3 anos e meio. A segunda é exatamente daqueles que não fazem parte deste grupo de futuristas exclusivos. E esses acham que esse número ele tem a ver com o período em que Deus mantém o seu povo debaixo de tribulação. Porque, irmãos, como 1260 é igual a 42, faz referência também aos 42 estágios do povo de Deus no deserto, conforme o livro de Números vai narrar também. E também faz referência aos 3 anos e meio de sacrilégio, de tribulação na época do governador Antíope Epifânio, que vai levantar contra o templo na época do domínio do povo grego sobre a terra de Israel. Então, irmãos, nós temos aqui o primeiro significado da nossa primeira figura, que é a mulher, que se trata então do povo de Israel, o povo de Deus de forma geral, no Antigo e também no Novo Testamento, portanto, da Igreja do Senhor estabelecida até hoje. Então nós temos aqui também o nosso primeiro ponto, a nossa primeira figura, que é o filho da mulher, que se trata claramente de Cristo. Você percebe isso aí no verso 5, quando diz: ela, a mulher, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as coisas com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aqui, irmãos, existe uma linha teológica católica não ortodoxa, ou seja, não sadia, não pura, que diz que esta mulher que nós acabamos de estudar é Maria. Mas isso não faz nenhum sentido, porque se os descendentes da mulher é a igreja, o termo aqui então estaria completamente errado, porque a igreja não surgiu de Maria, o povo de Deus não surgiu de Maria, mas sim a igreja foi estabelecida por Jesus, mas ela já subsiste desde o povo de Israel, desde lá de trás.
Então, o que o texto está dizendo aqui é que Cristo é o descendente do povo de Israel, do povo de Deus, que Deus mesmo o arrebatou e hoje está assentado junto a ele, esperando a hora certa de voltar a esse mundo e trazer consigo a ira total de Deus, ou seja, sem misericórdia, que é o que nós vamos estudar sobre o derramamento das 7 taças. E quando você então observa Salmo de número 2, você percebe o salmista dizendo e afirmando que o ungido de Deus governará com vara de ferro. Você vê então o salmista confirmando aqui o que João está dizendo, ou João confirmando o que o salmista disse no passado. Então, filho da mulher é Cristo Jesus, que é descendente do povo de Israel. E a nossa terceira figura é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel aqui é o líder angelical, ou seja, é o anjo responsável por intermediar toda essa batalha entre o filho da mulher e entre o dragão, essa batalha entre o bem e o mal. Quando você olha o verso 7 e 8, nós lemos assim: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então aqui ele coloca os seus anjos para lutar contra os anjos do dragão, e o texto, é claro, fala que os anjos do dragão e nem o dragão prevaleceram nessa batalha, eles então foram expulsos do céu. Isso leva à nossa quarta figura, que é exatamente o dragão, que simboliza Satanás. O verso 9, ele é muito claro quando diz o seguinte: e foi precipitado, ou seja, lançado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra, ou seja, lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E aqui, irmãos, esse é o único texto da Bíblia que vai fazer uma ligação direta, afirmando que a serpente no jardim do Éden é Satanás. Em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada você vai ver essa afirmação de forma direta. E Satanás então significa adversário e diabo significa acusador. E aqui, irmãos, então fica clara a mensagem do livro de Apocalipse, do porquê que existe tanta luta, do porquê que existe tanta guerra, tanta perseguição, tanta violência contra o povo de Deus e, consequentemente, também no mundo inteiro, por causa do dragão, por causa de Satanás. E porque ele é o acusador, porque ele é o adversário, ele sempre coloca uns contra os outros. E quando uns entram em confronto com outros, o que sobra é guerra, o que sobra é violência, o que sobra é perseguição. Você percebe na Bíblia Sagrada que ele faz isso antes mesmo de cair. Por exemplo, no céu você viu que ele colocou anjos contra outros anjos. No Éden ele colocou o homem contra Deus. Ainda no Éden ele colocou o homem contra o homem, Adão contra Eva, Adão acusando Eva de ter cometido o pecado primeiro, enfim. E hoje ele ainda continua exercendo tudo isso e, ao meu ver, ele continua exercendo esse papel de forma excelente, colocando pessoas contra pessoas. É por isso que você tem rixa contra o seu vizinho, é por isso que você tem rixa contra a sua família, contra o seu irmão, é por isso que você tem rixa contra os irmãos da sua igreja, porque o acusador, o adversário, é esse o seu papel, colocar uns contra os outros. Então, caminhando, nós temos aqui a nossa quinta figura, que é os descendentes da mulher, que é a igreja. Veja os versos 10 a 12. Então vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar,
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, irmãos, aqui necessariamente se trata da igreja local da época, os cristãos do século I, ali pertinho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas certamente faz menção à igreja universal de Cristo, envolvendo a todos nós também. Então a intenção aqui é mostrar para aqueles irmãos do passado e também para nós o motivo por haver tanto sofrimento, tanta opressão política, econômica e religiosa por parte do Império Romano. O porquê de tanta perseguição por parte do mesmo império. Então, irmãos, essa quinta figura nos mostra exatamente isso. Os descendentes da mulher como a igreja de Cristo e também o porquê dessa luta entre o bem e o mal, porque existe uma ação diabólica de um dragão que foi caído e ele então está perseguindo a sua igreja. E a nossa sexta figura, a nossa sexta imagem é a figura da besta no mar, que simboliza claramente o poder político. E o capítulo 13 agora vai nos apresentar todo esse cenário. Quando nós olhamos então para esta figura, é preciso entender também que muitas das vezes na Bíblia Sagrada o mar faz referência às nações, especialmente porque o Império Romano ele foi na verdade construído em torno de uma enorme bacia que nós conhecemos muito bem como o Mar Mediterrâneo. E a besta então que sai do mar é uma referência ao poder político estabelecido pelo Império Romano, dado este poder pelo dragão, como nós vimos aí no verso 2, diz o seguinte: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja bem a partir do verso 1, que diz assim: e eu vi subir ao mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, irmãos, essas figuras que nós acabamos de ver aqui, os chifres, as cabeças, os animais como o urso, o leopardo, o leão, faz referência à força, à violência e também à autoridade que a besta ou o Império Romano tinha sobre o povo de Israel e o mundo naquele tempo. E mais que isso, faz referência a toda a influência que esse mesmo império exerceria sobre o mundo no futuro, ou seja, o mundo no qual nós vivemos agora. Por exemplo, o chifre, num contexto bíblico, significa força, cabeça significa autoridade. Urso, leopardo e leão são animais violentos e também sanguinários. Veja só, tudo isso está ligado justamente com aquilo que você conhece muito bem como o anticristo. A besta que sai do mar é a manifestação do anticristo, juntamente com a besta da terra. E o anticristo, o Império Romano, ele foi temido por todos, porque foi dado a ele poder de guerra sobre tudo e sobre todos, inclusive para destruir muitos dos santos de Deus. Veja bem o verso 7. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. E por isso ele também foi adorado por muitos, exceto por aqueles que os nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, como você vê no verso 8. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, irmãos, isso também vai mostrar, irmãos, mais uma vez, que todo o livro de Apocalipse, assim como também toda a Bíblia, revela que Deus é Senhor de verdade. Ele não brinca de ser Deus, ele governa mesmo.
Tudo está sob o seu controle, tudo está sobre o seu domínio. Isso também se concretiza nos versos 9 e 10. Veja bem, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, vocês, crentes, podem passar por coisa semelhante. E aí sim, nós vamos ver quem é capaz de perseverar diante desse cenário, se mantendo fiel ao Senhor. Foi o que aconteceu com Daniel e os seus amigos, nós vamos ver isso logo mais à frente. Então aqui Deus está mostrando que tudo está sobre a sua permissão. Nada fugiu do seu controle, nada fugiu daquilo que Deus tem planejado, nada pode pegar Deus de surpresa. E no final nós confiamos, irmãos, que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, aqui fica muito claro que o anticristo é uma referência ao Império Romano ou vice-versa, né? E qual é a nossa dificuldade com o anticristo? É porque nós procuramos ele com base na nossa própria visão de mundo. Ou seja, nós o procuramos entre aqueles que nos ameaçam mais. Nós o procuramos entre aqueles que ameaçam mais a Igreja de Cristo. E esta visão de anticristo está completamente equivocada. Então, irmãos, a visão mais correta do anticristo não é aquela que o resume a uma nação exclusiva ou a um sistema exclusivo ou até mesmo a um governo exclusivo, de forma alguma. Mas a visão mais correta do anticristo é aquela que o estende pelo mundo inteiro, porque a cultura mundial hoje nada mais é do que uma extensão, nada mais é do que uma influência da cultura estabelecida pelo Império Romano ali no seu tempo de governo. Isso é muito claro no mundo hoje. É só você olhar à sua volta e você vai perceber as influências do Império Romano nas coisas que nós praticamos, nos esportes, enfim, em várias outras coisas, na forma de tratar o outro, você percebe toda essa influência. E isso então nos leva à nossa última figura aqui que vai também formar o anticristo, que é a besta da terra, que significa o poder religioso. Então, nós acabamos de ver que todo o Império Romano significa o anticristo por causa da forma de governo, por causa da forma de política imposta ali naquele tempo. A besta que sai da terra simboliza o poder religioso. E aqui, irmãos, é uma referência muito clara aos falsos profetas, aos falsos mestres, como nós vimos aqui no verso 11. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes à de um cordeiro, mas falava como a de um dragão. Irmãos, aqui nós vemos que esta é uma besta mentirosa, é uma besta enganadora. Na hora de se vestir, na hora de aparecer, na hora de se apresentar, ela se apresenta como um cordeiro. Mas na hora de falar, ela fala como um dragão ou como o dragão. Ela também é o sistema religioso que faz o Império Romano ser adorado, ser cultuado. A sua fala leva as pessoas a adorarem, a se prostrarem, a ficarem sob o domínio do imperador, sobre o domínio do Império Romano, sobre o domínio do anticristo. Veja bem o verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E não para por aí, veja os versos seguintes. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizesse uma imagem à besta
que recebera a ferida da espada e vivia. Então, irmãos, aqui de forma muito clara nós percebemos a ação do anticristo sobre a terra. Em um primeiro momento, estabelecendo o seu governo político, econômico, onde nada sai, nada foge ali do seu governo, onde nada foge ali da sua vista, nós ainda vamos ver isso, mas também estabelecendo esse governo de forma iracunda, de forma autoritária e também brutal. E em outro momento estabelecendo um poder religioso, onde ele aparece em forma de cordeiro, onde ele se apresenta na forma de um agente de Cristo. Mas na hora de falar, as suas palavras levam aqueles que o ouvem a adorar outros deuses, a adorar falsos deuses, a adorar o Império Romano, a adorar o anticristo. Então, por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque, como diz o pastor Neil Barreto, aquilo que nós ouvimos pode não ser aquilo que a palavra de Deus está realmente dizendo. Isso nos leva então a um outro ponto interessante ainda desse final do capítulo 13. Há algo que muita gente tem medo, que é do chip, né? Ou do sinal da besta, né? E dessa coisa toda aí. E o verso 15 a 17 vai nos esclarecer algumas coisas a respeito desse sinal da besta. Veja bem, foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, o verso 15, ele fala então da enganação que o povo pagão da época fazia contra qualquer pessoa que viesse em busca dessas forças ocultas, forças das trevas, forças malignas. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que é possível sim você trabalhar com forças sobrenaturais que não procedem de Deus. Mas veja bem, muitas dessas religiões do passado e até hoje mesmo, religiões pagãs, usavam de enganação, fazia uma imitação, fazia toda uma arquitetura teatral para dizer que a imagem ou que uma possível entidade falava. Isso era uma forma de enganar as pessoas para que elas acreditassem e assim então adorassem aquela entidade, adorassem aquela imagem. Hoje é curioso quando você vê falar no sinal da besta, você vê algumas pessoas dizendo que a TV, né, é uma marca da besta, mas isso não é verdade, não tem nada a ver, porque vai dizer que a besta fala, né, que a imagem fala, mas isso realmente não tem nada a ver. Como diz o pastor Luiz Saião, você pode estar agindo como besta, dependendo da coisa que você assiste, mas a televisão não tem nada a ver aí com esse sinal. Caminhando aqui, o verso 16 e o verso 17 vai dizer o seguinte: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, irmãos, esse texto fala sobre a marca que a besta, que o anticristo, que o Império Romano colocava sobre todos. E por que essa marca? Exatamente porque todos os escravos eram marcados, todos aqueles que estavam sobre o domínio do Império Romano eram marcados ou na mão ou na testa. E aqui é uma ilustração, é uma referência ao domínio do Império Romano sobre todos. Ou seja, ninguém fazia nada, ninguém comprava ou vendia, como você acabou de ver, sem que o imperador soubesse ou até mesmo controlasse essas ações. E quando, irmãos, nós falamos da influência do Império Romano sobre o mundo de hoje, você percebe isso de forma clara e prática através das redes sociais. Nunca houve, irmãos, um tempo onde desse para se ter controle da vida das pessoas como nos dias de hoje. Exemplo,
você tem aí o seu Facebook. O Facebook, ele avisa você quando uma pessoa que mora longe de você está ao seu redor. Quando ela está passando na sua redondeza, o Facebook te avisa. Certamente você já passou por isso. Uma vez eu estava em Goiânia, não morava lá mais, já morava aqui, e uma pessoa me ligou falando: "Ai, fulano, você está aqui?" Eu falei: "Tô, como você sabe?" O Facebook acabou de me avisar que você está nas redondezas. Veja bem, temos também as propagandas. Por exemplo, você se lembra que quando você fazia uma pesquisa de algo que você queria comprar, por exemplo, eu compro bastante livros, então eu pesquiso o nome de um livro para poder comprar, e depois que eu faço aquela pesquisa, até mesmo depois que eu compro, em todas as minhas redes sociais aparece aquele livro que eu pesquisei, com os preços, com a propaganda, para que eu possa ver. E isso foi no passado. Hoje em dia, você só fala de alguma coisa e quando você vai entrar na sua rede social, aquilo já está ali escancarado, mostrando como propaganda para que você compre. Então, o mundo de hoje está totalmente controlado. Se você assistiu o Dilema das Redes, você certamente percebeu tudo isso. Se você não assistiu, eu convido você a assistir. Você vai ver todo o domínio no mundo de hoje, de tudo aquilo que se faz, de todos os lugares onde se vai. Então, irmãos, isso é muito curioso. E para terminar, o nosso texto vai falar no verso 18 que número é esse e qual a sua origem. E ele diz o seguinte: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Então, irmãos, aqui o texto fala que o número da besta é número de homem. O que significa isso? O sentido aqui é que não é algo ligado a Deus, pois o número de Deus é perfeito, o número de Deus é completo, que é simbolizado pelo número 7 e pelo número 10. O número 7, você já deve saber, significa perfeição. O número 10 significa completo, ou seja, tudo aquilo que Deus faz é perfeito e tudo aquilo que Deus faz é completo. Como você aprendeu hoje, algo que aconteceu, algo que se estabeleceu de forma concreta no passado, também pode ter a sua completude no futuro, mas Deus vai entregar a sua obra de forma completa. 666 significa um número quebrado, é um número quase 7, quase perfeito, mas não é, certamente você já ouviu essa expressão. Ou seja, é uma reação do homem corrompido, uma reação do homem influenciado pelo anticristo. Todo esse governo, todo esse domínio de forma maldosa e de forma intencional a dominar toda a terra é uma ação do homem que é corrompido, que foi corrompido pelo anticristo, estando sobre o seu governo político e dando ouvidos também à sua voz de dragão. Ou seja, 666 faz referência ao dragão e às duas bestas, aquela que sai da água e aquela que é da terra. E também não é um número fácil de se achar. Isso é verdade quando você analisa por aí, né? Não é fácil você achar algo com o número 666. Né? Dificilmente você vai fazer uma compra, né, que vai dar R$666, né? Então é um número quebrado, é um número que não pode ser perfeito. Todo esse domínio, todo esse império, toda essa falácia do anticristo, isso é uma ação do homem influenciada pelo dragão, né, que é simbolizado aqui por Satanás. Então, irmãos, para terminar a nossa lição hoje, trazendo algumas aplicações para a nossa vida diária, algumas coisas para a gente praticar, entender e praticar a partir de tudo isso que nós acabamos de ver. Primeiro,
Satanás está por detrás de todo esse cenário maligno. Irmão, não veja o mundo somente com lentes limitadas do olhar humano, jamais faça isso, mas perceba o mundo, essa maldade, toda essa perseguição, toda essa luta com lentes espirituais, e saiba que a luta que você passa, ela é mais tensa do que você imagina. A luta que você tem aqui neste mundo, ela é mais séria, mais profunda do que você pensa. Porque, veja o verso 9 do capítulo 12, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. O dragão e os seus anjos, Satanás e seus anjos, foi lançado à terra e eles estão aqui nos atormentando, eles estão aqui nos trazendo sofrimentos, dores e lutas diárias. Então, Satanás está por detrás de tudo isso. Tome muito cuidado ao ver a maldade do mundo e achar que tudo isso é mera maldade humana, porque não é. O dragão, Satanás, tem uma responsabilidade por detrás de tudo isso. Segundo, a ação do Império Romano, a influência do Império Romano ainda existe até hoje. Irmão, observe todo esse cenário, observe todo esse controle que é exercido sobre os seres humanos, observe toda essa capacidade de informação liberal e desenfreada que existe hoje. Observe o entretenimento, observe as lutas, os jogos, as corridas. De onde você acha que vem tudo isso? Nada disso foi criado, foi inventado no século passado. Não, isso vem de influência do Império Romano. Se você pegar, por exemplo, as corridas de Fórmula 1, se você pegar, por exemplo, as lutas de UFC, irmão, tudo, os esportes hoje em dia, tudo isso é influência lá de trás, lá do Império Romano que foi renascido. Veja bem o verso 15 do capítulo 13. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a sua imagem. Nós sofremos influência desse mundo até hoje, por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e sobre o domínio o qual nós estamos. Uma outra lição que nós aprendemos é que o cristão ele sempre sofrerá perseguição. Irmãos, tem gente que acha que a vida cristã é brincadeira, é festa. Isso não existe. Somos um povo que vive por causa da esperança futura. Nós vivemos em prol dessa esperança futura. Aqueles que dizem que ser cristão é mole, é vida boa, de fato não sabem o que é servir a Deus de verdade. Não sabe de forma alguma, porque, irmãos, o cristão, ele é perseguido, o cristão, ele sofre perseguição. Vou te dar um exemplo claro disso. Certamente já aconteceu com você, na empresa que você trabalhava ou ainda trabalha. A sua empresa queria reter para si um lucro indevido, de forma enganosa, de forma errada, e ela então fez isso. Tirou proveito de alguém, tirou proveito de uma situação de forma totalmente errada. E o que você acha que iria acontecer com você se você se levantasse como crente contra aquela ação que já foi concretizada? Certamente você ia ser perseguido, você ia ser acusado, de insubordinado, você ia ser acusado de não cair no esquema, de não participar, ia ser chamado de tolo, ia ser acusado de muitas coisas. Porque, irmãos, ser cristão é remar contra a maré, ser cristão é ir contra a oposição, é ir contra o domínio, a influência do anticristo, é ir contra toda essa maldade, toda essa mazela, toda essa enganosidade que o mundo quer colocar sobre nós. Isso é ser cristão. Aí você quer falar para mim que ser cristão é vida boa? Ser cristão é tranquilo, é molinho? Irmãos, crente que é crente de verdade, ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Porque ele luta contra toda essa
influência. Veja bem, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis junto ao testemunho de Jesus. Esse é o crente verdadeiro, é aquele que obedece os seus mandamentos e se mantém fiéis ao testemunho de Cristo. Irmãos, a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: até que ponto vai o meu cristianismo? Até que ponto vai a minha fidelidade diante do Deus que eu sirvo? Tem gente que leva a vida cristã de forma tranquila mesmo, porque não tem esse comprometimento, não tem essa seriedade. Não, eu vou no culto quando der. Não, se chover eu não vou na igreja, deixa para o domingo que vem. E assim você vai empurrando com a barriga. Isso não é ser cristão, isso não é levar a vida cristã a sério. Crente é aquele que luta contra toda essa maldade. Crente é aquele que se mantém fiel, obedece os mandamentos estabelecidos por Cristo. O dragão, como você acabou de ver, ele continua acusando, ele continua enganando, continua perseguindo, e especialmente os descendentes da mulher. Outra lição que nós aprendemos: não seja enganado. Não seja enganado. Muita gente, irmãos, deixa de ficar com a palavra de Deus para ficar com meras palavras humanas. Muita gente abandona a fé por tal pessoa que disse aquilo ou disse isso. Pessoas de influência, pessoas de status, pessoas que fazem e pessoas que acontecem. Veja bem, e realizavam grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Não se deixe enganar por nada disso. Fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que você tem recebido como alimento espiritual puro e verdadeiro, que é a própria palavra de Deus. Outro ensinamento: seja fiel. Irmão, seja perseverante diante da tribulação. Irmão, não se venda ao sistema, não se entregue às forças malignas. Essa é a imagem de Daniel, e nós falamos no passado sobre ela, e onde Daniel disse assim: olha, rei, é o seguinte, você pode fazer o que quiser, mas nós não vamos nos prostrar diante desse sistema. Nós não vamos adorar outro Deus que não é o nosso Deus, o Deus puro, o Deus verdadeiro. Veja bem o verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Não se venda de forma alguma. Uma outra lição, que na verdade é uma promessa que esse texto traz, é a promessa aos verdadeiros cristãos, que é vitória dos seguidores de Jesus. Irmãos, não importa o tamanho das forças do mal, não importa o tamanho da influência maligna sobre a terra, a igreja será vencedora sobre tudo isso pelo sangue daquele que a comprou, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Essa é a promessa para aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. Diante de toda essa tribulação, nós seremos vencedores pelo sangue de Jesus. Para terminar, alegrem-se, o mal será derrotado. No nome de Jesus, o mal será derrotado. Irmão, essa luta que nós acabamos de estudar entre o bem e o mal, ela já está ganha. Nós não temos o que temer. Olhe com esperança para o futuro, mas não para esse futuro aqui desta terra, mas sim para o futuro celestial. Ali sim, irmão, não terá mais dores,
Ali sim não terá morte, não terá choro, não terá tristeza, não terá corrupção, maldade. Nada disso haverá no futuro celestial. O livro do Apocalipse, para o verdadeiro cristão, ele é consolo, ele é conforto, ele é livro de vitória. E graças ao nosso Deus por isso. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Irmãos, é bom andar na rua e saber que toda essa maldade vai ser tirada diante de nós no reino celestial. Jamais tenha medo de ler o livro de Apocalipse, porque para os verdadeiros cristãos é livro de consolo, de conforto, é livro de vitória. Graças ao nosso bom Deus por isso. Deus te abençoe, bom dia e até a noite, se assim permitir o nosso Senhor.